Em 2024, está previsto o retorno do El Niño, o que implica em se preparar para eventos climáticos extremos. Recentemente, os habitantes da Califórnia enfrentaram inundações devastadoras desencadeadas pela tempestade tropical Hillary em agosto passado. Essas inundações afetaram não apenas a Califórnia, mas também o México, Arizona e Nevada, causando estragos significativos, com fluxos de lama, detritos e árvores destruindo propriedades e bloqueando estradas. O que é notável é que essas tempestades são raras na Califórnia, com o último grande impacto ocorrendo em 1997, há mais de 25 anos. No entanto, historicamente, a Califórnia experimentou muitas dessas tempestades durante os episódios do El Niño, um fenômeno climático cíclico que tem o potencial de alterar drasticamente o clima global. Agora, de acordo com especialistas e dados do Sistema de Monitoramento da Missão Copernicus, podemos antecipar o retorno do El Niño, que, combinado com as mudanças climáticas em curso, levanta preocupações de que 2024 poderá se tornar o ano mais quente já registrado na Terra. Portanto, é prudente se preparar para eventos climáticos excepcionais no próximo ano. O El Niño é um fenômeno climático que ocorre periodicamente no Oceano Pacífico. Ele se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas superficiais ao longo da costa oeste da América do Sul. Isso provoca mudanças na circulação atmosférica e tem impactos climáticos significativos em várias regiões do mundo, incluindo secas, inundações, tempestades, incêndios e outros eventos climáticos extremos. Antigamente, o El Niño era menos severo devido às condições climáticas globais mais amenas, mas agora, com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, novos recordes de calor são esperados, embora seja difícil prever com precisão o que acontecerá. Para compreender o El Niño e suas consequências, é necessário conhecer as condições normais do Oceano Pacífico. Sob circunstâncias usuais, os ventos alísios sopram de leste para oeste, empurrando as águas superficiais em direção à Ásia e Austrália, criando uma diferença de pressão entre os lados leste e oeste do oceano. Isso fortalece os ventos alísios, impulsionando mais água para o oeste formando uma corrente circular chamada célula Walker. Essa célula tem dois efeitos principais: resfriamento das águas superficiais no leste, favorecendo a ressurgência de águas profundas ricas em nutrientes, e aquecimento das águas no oeste, criando uma piscina quente que gera chuvas devido ao ar quente sobre ela. Porém, ocasionalmente, os ventos alísios enfraquecem ou mudam de direção, permitindo que a água quente da piscina quente se desloque para o leste, marcando o início do El Niño. Esse fenômeno perturba a célula de Walker, reduz a diferença de pressão no oceano e enfraquece ainda mais os ventos alísios. Como resultado, a água quente se espalha em direção à América do Sul, inibindo a ressurgência de águas profundas ricas em nutrientes, prejudicando a vida marinha e a pesca. O impacto do El Niño não se limita à costa oeste da América do Sul. Ele tem efeitos globais, alterando padrões de circulação atmosférica e influenciando o clima em várias partes do mundo. Por exemplo, ele pode causar invernos mais amenos na América do Norte e Europa, além de provocar mais tempestades na Califórnia e no Golfo do México. O El Niño também pode intensificar furacões no Atlântico Oriental, enquanto os enfraquece no Pacífico Ocidental. Além disso, afeta a produção agrícola, a saúde humana, a biodiversidade e as economias de muitos países. O Oceano Pacífico tropical, sendo tão vasto, é sensível a pequenas variações de temperatura. Um aumento de apenas 1 ou 2 graus pode perturbar o clima global, uma vez que o calor adicional leva a uma maior evaporação da água, aquecendo a atmosfera e alimentando tempestades tropicais. Esse calor é transportado por padrões de circulação em direção a regiões mais frias ao norte e ao sul do Equador, e a rotação da Terra espalha essa energia para o leste. Esses efeitos tornam o El Niño um exemplo notável de como os sistemas meteorológicos globais estão interconectados, com impactos significativos em todo o mundo. A corrente quente do El Niño tem uma duração média de 9 a 12 meses, podendo se estender por até 18 meses, e costuma atingir seu pico entre dezembro e fevereiro, embora possa ocorrer em qualquer período do ano.
O nome El Niño foi dado pelos pescadores do norte do Peru no século XIX, que notavam um aumento na temperatura da água do mar perto do Natal. Eles associavam esse aquecimento à chegada de uma corrente oceânica quente e chamavam de El Niño em referência ao Menino Jesus em espanhol. Para eles, isso tinha implicações econômicas, já que o El Niño afugentava as anchovas de águas mais frias, afetando sua subsistência. O El Niño não é um evento isolado, mas parte de um ciclo natural conhecido como ENSO, El Niño Oscilação Sul, que oscila entre fases de aquecimento, El Niño, e resfriamento, Laninha, nas águas do Oceano Pacífico. Laninha tem efeitos climáticos opostos ao El Niño, incluindo invernos mais frios na América do Norte e Europa, além de chuvas intensas na Indonésia e Austrália. É importante destacar que os registros de temperatura em 2021 e 2022 se aproximaram de recordes absolutos, apesar de ocorrerem durante períodos esfriados por Laninha, superando até mesmo anos marcados por El Niño. Isso demonstra a complexidade do El Niño e como as variações climáticas em diferentes partes do mundo estão interligadas. Essas mudanças climáticas desafiam a compreensão dos mecanismos que regulam o clima e a previsão de suas futuras mudanças, permitindo que possamos nos adaptar e mitigar os impactos negativos. O motivo de abordar tudo isso é que, de acordo com centenas de especialistas, 2024 pode testemunhar um evento climático sem precedentes com potenciais consequências catastróficas para o clima e a vida na Terra. As previsões mais recentes indicam que 2023, e principalmente, 2024 poderão ser marcados por um El Niño muito forte, estabelecendo possivelmente um recorde para as temperaturas médias globais e aproximando o planeta perigosamente do limiar crítico de aquecimento, que os cientistas e políticos alertam que pode causar impactos graves. Alguns estimam que 2024 poderá ser o primeiro ano em que a temperatura global ultrapasse 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, um limite crítico para evitar os efeitos mais severos das mudanças climáticas. Isso pode resultar em derretimento do gelo polar, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos, perda de biodiversidade, aumento de doenças infecciosas e ameaças à segurança alimentar. Além disso, um El Niño forte pode perturbar padrões climáticos de longo prazo, afetando a distribuição de energia entre trópicos e regiões polares, a circulação oceânica termoalina e os ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrogênio e água. As consequências severas do aquecimento global, especialmente quando ultrapassam o limite de 1,5 graus Celsius, têm impactos interligados em diversas áreas, incluindo biodiversidade, agricultura, abastecimento de água, saúde humana e segurança global. Alguns dos principais efeitos incluem derretimento do gelo polar e geleiras de alta altitude, resultando no aumento do nível do mar e perda de habitat para várias espécies animais e vegetais. Um aumento de 1,5 graus Celsius pode causar um aumento de 0,4 metros no nível do mar até 2100, enquanto 2 graus Celsius levaria a um aumento de 0,6 metros, ameaçando populações costeiras com erosão, intrusão salina, inundações e tempestades. Acidificação dos oceanos, que ocorre devido à absorção de dióxido de carbono pela água, reduzindo o pH oceânico. Isso prejudica organismos marinhos que dependem de conchas ou esqueletos carbonatados, como corais, moluscos e crustáceos. Perda de biodiversidade terrestre e aquática, resultando da incapacidade das espécies de se adaptar às mudanças climáticas e da perda de habitats e fontes de alimento. Com um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, muitos insetos, plantas e vertebrados poderiam perder mais da metade de sua distribuição climática até 2100. Aumento de doenças infecciosas devido à propagação de agentes patogênicos ou vetores, como mosquitos e carrapatos, incentivados pelas alterações climáticas. Isso pode afetar tanto humanos como animais, resultando em mortes, doenças e custos de saúde significativos. Redução da segurança alimentar, causada pela diminuição da disponibilidade e qualidade dos alimentos devido às mudanças climáticas. Com um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius, a produção global de trigo pode cair 2%, enquanto um aumento de 2 graus Celsius pode levar a uma queda de 7%.
Da mesma forma, a produção mundial de milho pode diminuir em 7% a 12%, ameaçando a segurança alimentar de milhões de pessoas. Além disso, em situações de El Niño particularmente forte, pode haver um aumento de doenças devido à replicação acelerada de vírus em vetores como mosquitos, que também picam mais frequentemente em climas mais quentes. As chuvas intensas e as inundações associadas ao El Niño podem criar condições ideais para a reprodução de insetos, enquanto a seca leva as pessoas a armazenar água em recipientes acessíveis, agravando o problema. Isso resulta no aumento de doenças transmitidas por vetores, como malária, dengue e cólera, sobrecarregando sistemas de saúde e causando epidemias. A subnutrição, especialmente entre jovens e idosos, agravou a vulnerabilidade a doenças. Em 2015-2016, o El Niño causou uma perturbação que deixou mais de 6 milhões de crianças desnutridas em todo o mundo, 3 vezes mais do que o impacto do Covid-19 da mesma maneira. A pandemia sobrecarregou e enfraqueceu os sistemas de saúde. Esses são exemplos das catastróficas consequências que podem surgir ao ultrapassar o limite de aquecimento global de 1,5 graus Celsius em 2024. Esses cenários são inaceitáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. Portanto, é imperativo tomar medidas agora para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global a um máximo de 1,5 graus Celsius, a fim de proteger nosso planeta e futuro. Em relação ao El Niño, é um fenômeno natural que não pode ser prevenido ou controlado. No entanto, podemos monitorar seu desenvolvimento e nos preparar para seus impactos, tanto em nível individual quanto coletivo. O monitoramento do El Niño envolve o uso de várias ferramentas, como satélites, boias oceânicas, modelos climáticos e indicadores estatísticos, permitindo-nos acompanhar as mudanças nos oceanos e nas condições atmosféricas, antecipando seus efeitos em diferentes regiões do mundo. Para nos prepararmos para os impactos do El Niño, podemos adotar medidas de adaptação e mitigação, incluindo a gestão de recursos hídricos, proteção de culturas e gado, prevenção de doenças e desastres, cooperação internacional e assistência humanitária. Essas ações visam reduzir a vulnerabilidade das populações e ecossistemas aos impactos negativos do El Niño e aproveitar as oportunidades positivas que ele pode oferecer. No entanto, essas medidas não são suficientes, a menos que enfrentemos as causas fundamentais das mudanças climáticas, que tornam o El Niño mais frequente e intenso. Para fazer isso, é essencial reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover o desenvolvimento sustentável e resiliente. Somente dessa forma poderemos evitar que eventos como o El Niño se tornem cada vez mais perigosos para o futuro do planeta e da humanidade. Independentemente do caminho que escolhermos, é certo que enfrentaremos temperaturas extremas no próximo ano, e isso será um pesadelo. Se gostou, curta e se inscreva.